E bom dia, bom dia, bom dia! Eu quero compartilhar algo com vocês que vai dar um bug na cabeça. Bem legal. Quero falar um pouco do que Paulo falou sobre a lei carnal e a lei espiritual, que são algo totalmente diferente. Carne versus espírito. Enfim, vamos começar com um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 32, o verso 27. Vem comigo. E a minha Bíblia é essa aqui, ó, João Ferreira de Almeida. E vem comigo. Jeremias, capítulo 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor. Que Senhor? Eu tô fazendo uma pergunta, não tô? Depois vocês vão saber a resposta, vai. Aqui ele tá respondendo, o Deus de toda a carne. Depois a gente vai para Jesus e você vai ver a diferença. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Agora vamos lá. Presta atenção nesse texto de Efésios, capítulo 2, versos do 1 ao 4. E vós, vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Lembra lá, ó, do Deus da carne? Segundo o príncipe das potestades do ar. Lembra que Jesus repreendeu o vento? Ó, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então vamos lá, raciocina comigo. Existe um Deus da carne que gera filhos na carne e que esses filhos são considerados filhos da ira. Paulo ele fala muito sobre a lei espiritual, graça, o que Cristo vem ensinar. A lei carnal é a lei de Moisés. Quem anda pela lei de Moisés é considerados filhos da ira. Deve pensar, poxa, você está ficando meio lelé. Hebreus fala sobre isso. Leia o livro de Hebreus. A lei de Moisés é totalmente diferente da lei de Cristo, que é espiritual. Olha só, olha para Jesus. Você vai ver uma baita diferença. As duas, elas não se batem. A lei carnal, ela dá o direito de você fazer o que a pessoa fez com você. A pessoa te fez o mal, a lei carnal, a lei de Moisés, ela dá respaldo para você revidar. A lei de Cristo é espiritual. A lei de Cristo, ela nos mostra a graça, o amor. O amor que Cristo ensina não é um amor volátil, não. É um amor incondicional. Eu faço sem esperar nada em troca. Esse é o amor que Cristo ensinou. E vamos lá. Bom, esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas enfim. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, verso 1. Olha só o que está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. É isso aí. Mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Enfim, eu vou continuar aqui. Eu bati o olho e vi algumas coisas. Mas leia todo esse capítulo, por favor. Leia. Vamos lá.
Verso 3. Portanto, o que era impossível à lei, existe duas leis, carnal e a espiritual. Vamos lá. Visto como que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei, a justiça de Deus o Pai é Cristo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uma vez eu fiquei me perguntando, mas Jesus, muitas vezes é lançada a sua semente. Porém, a pessoa parece que esquece. O que acontece? Lembra daquela parábola da semeadura? Se não cuidar, se você se inclinar para a lei carnal, o diabo vai e rouba a sua semente. Por isso que esquece. Vamos lá, verso 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos lá, que está muito bom, eu vou ler até o 16. Verso 10, olha o que diz. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Por quê? O que o corpo quer? Só aquilo que não presta. Besteira, dormir, não quer fazer o que precisa ser feito. Ontem eu assisti uma live do Marçal que deu um boom na minha cabeça. Se a gente fizer aquilo que o cérebro gosta, a gente tá lascado. Não é ele que tem que dar o comando, é a gente que tem que dar. Muito bom. Vou repetir de novo, verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, porque o pecado só quer o que é errado. Mas o Espírito vive por causa da justiça, por causa de Cristo. E Ele é a justiça de Deus, o Pai. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lembra lá no comecinho que eu falei? Que existe um Deus na carne, ele gera filhos na carne, e esses filhos são considerados filhos da ira. Vamos lá, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Você está entendendo porque não se mistura velho pacto com o testamento de Jesus? São coisas totalmente diferentes, gente.
Em Cristo a liberdade, na lei a escravidão. Não tem liberdade lá. Vem comigo que eu quero mostrar algo muito importante para você. Gênesis 17. Vou ler. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Que Senhor era esse? Vem comigo, que você vai saber. E disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E lá em Atos 7, fala que Moisés falou com um anjo no Monte Sinai. Estevão, ao falar para os religiosos da época, está em Atos 7:53, mais ou menos. Leia todo o capítulo. Estevão, ao falar que os antigos receberam a lei por ordenação de anjos, foi apedrejado. Vamos lá, para encerrar esse vídeo, vou ler o último versículo. Está em João, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Na verdade é o verso 17, ó. Porque a lei foi dada por Moisés, a lei carnal, que é diferente da lei espiritual. E pelo amor de Deus, gente, não misture a lei carnal com a lei espiritual, que não tem nada a ver. Vamos lá. Porque a lei foi dada por Moisés, a lei carnal foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, lei espiritual. Deus nunca foi visto por alguém. Então, quem que Moisés viu? Não foi os anjos? Ou Deus da carne? Vamos lá. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus o Pai te abençoe.